Olá, amados, todos bem? Estamos aqui nesse lugar bonito, um lugar onde, como igreja local, nós escolhemos passar um domingo por mês, sempre como igreja local, chamamos de Domingão da Chamar, um dia que passamos em família, certo? Os filhos vêm, os familiares, temos o almoço coletivo, porque família é algo importante, família é algo da agenda de Deus. Então, se você ainda não viu outros vídeos dessa série Novas Famílias, Velhos Problemas, que Deus me ajude, assista os outros vídeos, com certeza você será grandemente edificado. E o vídeo de hoje eu quero ser bem informal, conversar com você acerca de alguns assuntos. Não vai ter muito uma lógica, mas eu quero pontuar algumas questões que desde a primeira lição que eu estava querendo trazer me impactou. O que me incentivou, me inspirou a lançar essa série de vídeos foi ao ler o livro de Gênesis e no decorrer da história, como os pais tiveram influência e desenharam o destino profético da vida dos filhos. Eu entendo que você, pai, mãe, tem uma profunda preocupação, se não tem ainda deveria ter, em como o seu filho irá responder à fé em Cristo Jesus. Mas a fé é algo essencial. E eu quero colocar algumas coisas como eu e você, como pais, podemos desenhar o destino profético na vida dos nossos filhos. Então, como é que eu e você desenhamos esse destino? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveitando, senão daqui a pouco o Jones e a Gi me pegam no pé, se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não deu o joinha ali no vídeo, como gostei, coloque aí gostei. Ajude a gente, faça esse vídeo subir. Mas esse vídeo é feito com muito carinho, é feito para abençoar você, nós não ganhamos nada com isso. Outro ponto importante, compartilhe com alguém, compartilhe com seus familiares. O primeiro ponto que eu quero colocar hoje é que as suas palavras desenhem a identidade do seu filho. Ou seja, fale coisas boas, abençoe o seu filho, abençoe. Sabe, diga que ele é amado, diga que ele é uma pessoa querida, que ele é uma pessoa talentosa, que ele é um presente de Deus na vida de vocês. Diga palavras de bênçãos. Diga que, como diz a palavra de Deus, que os filhos do justo serão poderosos sobre a terra. Declare sobre a vida dos seus filhos que eles terão grande influência, que serão grandemente usados por Deus, não importa a profissão que eles irão desempenhar no seu futuro, mas diga que serão pessoas relevantes, úteis na sociedade. Depois, abençoe o seu filho. Sabe, impõe as mãos sobre os filhos. Faça isso desde cedo, impõe as mãos sobre a vida dos seus filhos. E declare que o coração deles será um coração sempre sensível ao Senhor, um coração obediente. Como eu coloquei na última semana, a virtude mais excelente que eu e você podemos depositar na vida dos nossos filhos é a virtude da obediência. Sabe, abençoe os seus filhos com um coração humilde, com um coração simples, com um coração obediente. Sabe, declare o favor de Deus, a graça de Deus, declare que ele seja cheio do Espírito Santo. Saiba, a sua oração é poderosa. Não diga, se Deus quiser. Não, você é pai. Olhe como os pais, principalmente no Velho Testamento, abençoaram os seus filhos. Olhe como Zacarias, o pai de João Batista, abençoou o seu filho acerca do destino profético da vida dele. Abençoe o seu filho, dizendo que ele vai ser poderoso em obras e em palavras diante de Deus e dos homens. Declare isso. Isso é seu papel como pai, como mãe. É seu papel fazer isso. E aqui tem um ponto muito importante. Eu ouvi esses dias de um pastor, ele colocando essa observação, e eu quero colocar isso para você. Enterre o filho imaginário que você idealizou e abrace, ame integralmente o filho real que Deus te deu. Esta é a sua missão. Abrace o filho que Deus te deu. Sabe, não fique, reclamando, murmurando do filho que você idealizou e não veio. Abrace o filho que Deus te deu. Louve a Deus pelo filho que Ele te deu. E louve e expresse positivamente isso a seu filho. Valorize as características de seu filho. Potencialize as suas virtudes, seus valores. E ajude ele a superar as suas limitações.
Sabe, pare que aquele negócio, eu gostaria que meu filho viesse mais calmo, não tão agitado. Eu gostaria que meu filho fosse assim. Eu gostaria que meu filho fosse assado. Mas pare desse negócio. Abrace aquilo que Deus te deu. Abrace o filho que Deus te deu. Sabe, faça isso de forma amorosa. Valorize as características do seu filho. Isso é abençoar o destino profético do seu filho. Valorize isso. Sabe, valorize. Sabe, enterre o seu filho imaginário, aquilo que você idealizou. Não, abrace o filho que Deus te deu e as características dele. E agora o principal ponto, talvez, de toda essa série. Deixe um legado de vida de Deus, de vida com Deus, na vida dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que os pais devem tesourar na vida dos filhos, ou seja, deixar herança, legado. E a maior herança não são bens, não são riquezas, não é educação. Não que você não deva deixar isso. Mas a maior herança que você, pai e mãe, deve deixar na vida do seu filho é a fé em Cristo Jesus. Por isso, papais, mamães, vovôs, vovós, edifiquem e vivam a vida em Cristo Jesus em suas casas, em todas as faixas etárias do seu filho, de bebê até você entregar o seu filho para ele constituir a sua própria família. Isso requer algumas questões. Não é simplesmente viver a fé cristã de uma forma subjetiva. E eu quero colocar alguns pontos de como você pode deixar o legado de fé na vida dos seus filhos. Em primeiro lugar, deixar um legado de fé não é dar informações sobre Deus. Mas contar histórias bíblicas não é edificar a fé, não traz fé. Não, eu leio a Bíblia para o meu filho. Não estou falando isso e não estou também falando que isso é ruim. Mas estou falando que isso não gera fé. Isso não gera fé. Isso gera informação sobre Deus. Os seus filhos, você precisa expor os seus filhos à glória de Deus, a ações de fé, a mostrar que a fé em Cristo Jesus ela é real, ela é palpável, ela é tangível, ela é concreta, que a fé em Cristo Jesus produz alegria, produz propósito, produz satisfação. A fé em Cristo Jesus é a melhor coisa que você, pai e mãe, usufruem. É assim que você coloca fé na vida do seu filho, mostrando que a fé em Cristo Jesus é aquilo que você tem de mais importante. Por isso, exponha seu filho à glória de Deus, a ações de fé. Leve o seu filho a ter uma vida de oração. Traga ele a orar. Como o seu filho vai desenvolver um relacionamento pessoal com Deus se não vê você, pai, mãe, vô, avó fazendo isso? Se você não tem na sua casa um ambiente onde a glória de Deus se manifesta, onde não tem um lugar onde que as lutas, onde os problemas são resolvidos através da oração. Quando as dificuldades, vocês não entram ao redor da mesa, vamos orar, vamos clamar a Deus. Como o seu filho vai ter uma fé real que ele não experimentou nenhum milagre na sua casa? Amados, na minha casa, nós tivemos vários milagres. Nós tivemos muitas lutas, mas nós sempre colocamos, vamos buscar em Deus a solução. Estamos passando por dificuldades econômicas, vamos orar. Quando Deus nos surpreende com algum milagre, uau, olha só o que Deus fez. Isso é extraordinário. Criar um ambiente, intervenções, manifestações do profético, levar o seu filho a um ambiente onde você atrai a glória de Deus na sua casa, levar o seu filho em vigílias, levar o seu filho em ambientes de oração, levar os seus filhos em lugares onde a glória de Deus se manifesta. E ali ele tem uma experiência com a glória. Amados, Deus ele é real e o seu filho precisa sentir isso. Seu filho precisa perceber isso. Seu filho precisa ser impactado pelo poder de Deus. Mas você precisa ter na sua casa um ambiente de glória. Você precisa trazer os seus filhos à casa de Deus e expô-los à glória de Deus. Eu amo, nos tempos de oração, eu via muitas vezes mães
trazerem seus filhos ainda pequenos, as mães vindo orando, o seu tempo de oração, de devoção a Deus, e os seus filhos vendo as suas mães, clamando a Deus, orando a Deus, adorando a Deus. Isso é extraordinário. Exponha seu filho à glória de Deus na sua casa. Tinha ambientes de oração, mostre que a fé em Deus ela é real, ela é concreta. Depois, inculque a mentalidade de reino na vida do seu filho. Os princípios do reino de Deus no seio da sua família. A praticar a palavra de Deus. Ver que a palavra de Deus, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É excelente de ser cumprido. Amado, estabeleça a cultura. Sabe como o seu filho vai aprender a não falar palavrão em casa, vendo o pai e mãe não falando palavrão? Sabe como o seu filho vai aprender a não mentir? Sabe? E você pode corrigi-lo a não mentir quando você não mente, quando você trata. Sabe como o seu filho vai aprender a tratar os outros com respeito? Quando vendo o pai tratando a sua esposa com respeito, a esposa tratando o esposo com respeito. Como você inculca a palavra de Deus, dizendo nós temos que obedecer a palavra de Deus, não porque é o mal necessário, mas porque é a melhor coisa que você pode fazer em toda a vida é obedecer a palavra de Deus, é temer a Deus. Temer a Deus é a melhor coisa que alguém pode fazer. Isso precisa ser inculcado. A palavra de Deus diz, inculque a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor na vida das crianças. Mas papai e mamãe, preste atenção. Como você tem vendido o obedecer a Deus? Como o mal necessário, como o remédio amargo que tem que tomar, como você tem que fazer por medo de ir para o inferno, ou como sendo a melhor coisa que ele deve fazer? Como diz o salmista, os mandamentos do Senhor são mais valiosos que um ouro refinado 7 vezes. Nada existe de mais perfeito do que a palavra de Deus, do que os mandamentos de Deus. Mas lembre-se, fé em Deus ela não é subjetiva, ela não é filosófica. Fé em Deus ela é objetiva, ela é concreta, ela é prática. Inculque a palavra de Deus para ele obedecer em todas as formas. Desde as questões básicas de obediência até as questões de imoralidade. Coloque isso como sendo valor na sua vida. Valor. Importante. Depois, evangelização. Sabe, como o seu filho vai se importar com a vida dos outros se não vê você se importando na vida dos outros? Você, papai e mamãe, engajado em cuidar de outras pessoas. Mas como o seu filho vai entender que isso é um valor? Onde que muitas vezes nós, como adultos, precisamos se envolver em ajudar outras pessoas. Como o seu filho vai aprender a não ser egoísta, se ele não vê você, pai e mãe, sabe, envolvidos em repartir aquilo que você tem com os outros, em dar tempo para cuidar de pessoas, sabe, em você fazer alegremente, ajudando outras pessoas, se envolvendo com outras pessoas. Isso é importante. Levando Jesus para a vida de outras pessoas, discipulando outras pessoas. Isso é muito importante. Seus filhos vão ver que amar vidas é importante quando verem você, pai e mãe, fazendo isso. Ensine, e aí por último, ensine seu filho a amar e servir a igreja. Pai, mãe, seu filho vai amar a igreja quando vê você valorizando, indo às celebrações, amando a igreja, amando os grupos pequenos, falando bem de seus líderes, de seus pastores. Sabe como seu filho vai amar o seu pastor no seu futuro? Quando vê você amando o seu pastor, quando vê você, papai e mamãe, honrando a vida dos seus pastores, tratando eles com honra, com respeito, mesmo em situações difíceis, você honra eles. Isso é importante. Porque o seu filho vai perceber que a igreja é importante na vida dele. Porque vai ser um lugar onde ele vai entender que ele vai receber ensino. Ele vai entender que ele pode procurar ajuda. Ele vai entender que vai ser o lugar onde ele vai crescer como ser humano, como indivíduo, aprender a exercer liderança, aprender a ter inteligência emocional. É na igreja. A igreja é uns aos outros, é amar uns aos outros. A não sair quando você está numa situação difícil. Vou deixar essa igreja, ninguém me ama. Não. É quando o papai e a mamãe mostram que pode ter inteligência emocional, onde que uma situação mal resolvida, ela é corrigida e não simplesmente se abandona e vai embora. Isso nós ensinamos para os filhos. Quando? No meu trato, no seu trato. Você entende isso? Então, amados, profetize o destino profético na vida dos seus filhos. Daquilo que você deseja que ele viva como o reino de Deus. Como? Vivendo o reino de Deus na sua vida.
Declare o reino de Deus na vida dos seus filhos. Profetize sobre a vida dos seus filhos. Sabe, declare isso. Tenha a visão de Deus para a vida dos seus filhos e treine isso para eles. Estamos aqui nesse dia especial, gravando esse vídeo. Por quê? Porque neste lugar nós vivemos família, entendemos como igreja local, família é importante. Em todos os seus meios, famílias são importantes. E para Deus, família é muito importante. Por isso, tenha temor de Deus quando você trata com família. Tenha temor de Deus. Temor de Deus. Não saia fazendo as coisas do seu jeito. Papai e mamãe, você não sabe qual a melhor forma de ser pai e mãe. Talvez um dos versículos mais importantes para mim, e o que eu tenho como sendo mais relevante na minha vida, Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Na arte de sermos pais, na arte de termos família, devemos imitar a Deus, que desde o começo, desde o início de todas as coisas, tem como propósito ter uma grande família. Creia nisso. Deixa eu orar por você. Pegue aí a sua família. Busque a sua família agora. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero abençoar aqueles que estão me assistindo agora. Eu quero declarar sobre cada casa, uma casa onde o querer de Deus se estabelece. Uma casa onde que a vontade de Deus é única, onde que a glória de Deus se manifesta. Eu declaro em cada filho. O Senhor nos deu filhos, não para desolação, mas filhos para a glória de Deus. Eu declaro cada filho um filho abençoado e bendito de Deus. Papai, dá-nos sabedoria de como criar os nossos filhos e entregá-los ao Senhor. Eu abençoo cada casa, cada marido, que ele se devote à sua esposa e a esposa se devote ao seu marido. Os filhos convertidos aos pais, o coração dos pais convertidos aos filhos, ambos exercendo o seu devido lugar na sua família, certo? Em primeiro lugar Deus, o pai, a mulher e depois os filhos. Os pais amando a si mesmos mais do que os filhos, e assim criando famílias bem estruturadas, famílias funcionais. Papai, eu abençoo cada família com a tua vontade, com o teu querer. Eu libero uma palavra de saúde em nome de Jesus. Então, você foi abençoado com essa série. Amados, oferte, traga uma oferta. Oferta, por que você valorize? Mas não faça isso por dinheiro, faça por honra. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Essa série tem abençoado muitas vidas e tem abençoado você. Permaneça abençoado.